Campos, eu quero responder essa pergunta com experiência muito prática que eu tenho na minha vida. Eu sou diabético. Eu também sou. Eu sou diabético. Agora, não tomo remédio. Porque enquanto nós estiver pensando que alguém vai fabricar um remédio milagroso que vai acabar com o diabetes, não vai adiantar, porque ninguém vai ficar são. Porque o diabetes, ela não é uma doença, vamos dizer assim, para ser tratada com remédio. Ela é uma doença nutricional. Se você tem uma boa alimentação, se você se livra dos açúcares, se você se livra dos carboidratos simples, e se você faz uma alimentação baseada em proteínas, baseada em gorduras boas, que eu chamo de gorduras boas, não, você tem uma saúde. Eu tinha um problema, Campos, que eu tomava o remédio, eu ia para a roça, lá onde eu trabalho, onde eu moro, praticamente moro lá, eu não tinha disposição para fazer nada. Eu ia chegar lá, fazer alguma coisa e ia me deitar. Porque eu não tinha disposição, eu tinha cansaço nas pernas, eu tinha dor de cabeça, eu tinha um monte de O diabético ele traz uma série de problemas de saúde. De complicações. E outra coisa, eu quero dizer, eu não estou aqui dizendo para o pessoal não tomar remédio, de maneira alguma. Jamais, jamais. Jamais. Se vocês acham, quem achar que o remédio vai lhe fazer bem, continua tomando remédio. Mas o que eu indico é que o diabetes não é uma doença para se tratar com remédio, porque ela é uma doença nutricional. E outra coisa, eu quero dizer o seguinte: diabetes, como muita gente pensa, Campos, não é falta de insulina. Pelo contrário, é excesso de insulina no nosso organismo. Eu pensaria que era falta de insulina. A falta de insulina ela é considerada no diabético aquela que tem o diabético tipo 1, que é a falta de insulina. Esse sim é aquele que praticamente é minoria, porque 80% é do diabetes tipo 2, que é a nossa, nossa não, né, que apareceu com a gente, que não é nossa, mas o diabetes tipo 2 é excesso de insulina, porque muito antes de você ser diabético, você já tem a insulina aumentada. E aí você come carboidrato, a insulina vai bater no receptor e no futuro você tem uma chamada resistência insulínica. Quando você tem essa resistência insulínica, o que acontece? Você come o carboidrato, que vira açúcar, a insulina pega esse açúcar, tenta levar para a célula, para ser queimada, chega lá, o receptor não abre, porque você criou uma resistência insulínica. Aí, qual é o papel do remédio? O papel do remédio é fazer a sensibilidade da célula a receber essa insulina, receber esse açúcar que está trazendo. Então, é como se você investisse no transporte e não investisse no depósito. Um dia ele vai encher, porque você vai começar a comer carboidrato, você vai tomar remédio, a insulina vai entrar, vai jogando açúcar nessa célula, mas um dia ela vai encher, um dia ela vai estar abarrotada. E para onde está indo isso? Então, se nós, como os diabéticos, nós temos que ter a consciência é que quanto menos açúcar no nosso organismo, menos resistência insulínica, quanto menos resistência insulínica, menos diabetes. Pronto, uma pergunta. Como você falou aí sobre o diabetes, e no começo da pressão alta, você recomenda tomar remédio, como você está falando? Olha, para começar... Terminou? Uhum. Para começar é o seguinte, pressão alta não é doença, é um estado. Eu não sou hipertenso, eu estou hipertenso. Aí, no caso, no começo, digamos, da pressão alta, porque, assim, pessoas que vão para o médico começam a ingerir remédio, né? Digamos, a maioria das pessoas, né? Uhum. Mas você acha que é correto isso? Ora, na nossa medicina, na medicina alopata, que é a medicina tradicional que nós temos hoje, se diz que se cura doença com remédio. Cada remédio para uma doença. Mas o que acontece? Eu não sou hipertenso, eu estou hipertenso. O que está causando minha hipertensão? Eu posso estar tomando um remédio porque vai baixar o número. Ele vai baixar o número da pressão alta. Mas o fator que está acontecendo com a pressão alta pode ser deficiência de magnésio, pode ser deficiência de vitamina D,
pode ser, pode ser deficiência de vitamina K, pode ser desidratação, que desidratação dá pressão alta, falta de atividade física. Primeiro, eu acho que você passar o remédio para baixar o número, tudo bem, eu não sou contra, mas que você vai investigar o que está acontecendo com sua pressão alta. Se torna também independente, né, do remédio? Se torna dependente do remédio, porque é o seguinte, a primeira vez que eu fui diagnosticado com diabetes, eu não tinha pressão alta. E o médico me receitou o remédio para diabetes e me receitou o remédio para pressão alta. Eu disse a ele, doutor, mas eu não tenho pressão alta. Mas quem tem diabetes tem que tomar remédio de pressão para que a pressão não suba. Eu parei, eu não tomo remédio para pressão, não tomo remédio para diabetes, não tenho pressão alta. Minha esposa era hipertensa, estava hipertensa. Eu conversei com ela, convenci a ela a deixar de tomar os remédios e fazer um tratamento com alimentação. Entendeu? Hoje ela tem uma pressão excelente. Se ela fizer uso de alguns alimentos baixo em sal, ela tem até pressão baixa. Quem era hipertensa, ela estava hipertensa, tomava remédio para pressão alta, e ela hoje não toma remédio, porque eu convenci a ela deixar de tomar o remédio, e ela tem a pressão normal. Você vê, pessoal, está falando aqui sobre pressão alta, é sobre alimentação, as pessoas... Eu sou hipertenso, é como ele falou. Tem alguma pergunta aí, Domingos? Digamos, essa aí eu fiz a pergunta, eu mesmo fiz, porque eu estava passando por Você chegou esse período, né? Na roça, e minha pressão voltou normal. Era o estresse. Você tinha um fator que estava lhe causando a pressão alta. Então, o que eu sempre costumo mostrar é o seguinte, olha, se eu colocar um bonéu apertado na minha cabeça, que ele passe, no momento que eu colocar, eu não vou sentir dor de cabeça. Mas se eu passar o dia inteiro com esse boné na cabeça, apertado, à tarde eu não vou aguentar que eu estou com dor de cabeça. Você pode ter certeza. E se eu for no médico com esse mesmo boné lá e dizer assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou com dor de cabeça, estou sem aguentar dor de cabeça. Você acha que ele vai pedir para você tirar o boné ou vai lhe passar o remédio? Vai lhe passar o remédio? Então, esses são os problemas que a gente tem que começar, porque nós fomos feitos para pensar, nós fomos feitos para decidir, para entender, né? E tentar buscar as formas, porque é o seguinte, uma pergunta que eu sempre faço, é uma pergunta clássica, e as pessoas começam a se perguntar, o que interessa para a medicina hoje? É a sua saúde ou a sua doença? Porque se eu for no médico, se eu pegar uma ficha ou em qualquer uma clínica, for no médico, e eu chegar lá, o médico me perguntar, vem aqui, você está sentindo o quê? E eu responder nada, ele vai me mandar para o psiquiatra, esse cara está louco. Né? Porque eu só posso ir no médico se eu estiver doente. Pô. Então, o que interessa para a medicina alopata hoje é nossa doença, não é a nossa saúde. O cara diz, tem posto de saúde. Não tem posto de saúde, tem posto de doença. Lá só tem doente. Certo? Não tem ninguém com saúde lá, nós não temos posto de saúde,